Eu queria começar essa mensagem te fazendo a seguinte pergunta. Considerando o seu livre-arbítrio, presente que Deus deu para cada um de nós, considerando o seu livre-arbítrio, você poderia dizer que todas as áreas da sua vida estão entregues nas mãos de Deus? Eu quero te dar 1 minuto para pensar sobre isso. Por que o livre-arbítrio? Porque eu determino o que eu faço com minha vida. Deus me deu essa autoridade. Eu posso usar a autoridade que eu tenho sobre a minha própria vida para entregar-me a Ele ou para me autogovernar. Considerando o seu livre-arbítrio, você poderia dizer que todas as áreas da sua vida estão entregues na mão dele? Eu quero te dar 1 minuto para você pensar sobre isso enquanto Felipe nos ministra aqui. 1 minuto. Feche os olhos e age para dentro de você mesmo. Pense em todas as áreas da sua vida. Pense na sua família, pense nas suas finanças, pense no seu tempo. Pense nos seus dons, pense nos seus talentos. E seja sincero com você mesmo, com Deus. Tudo isso eu entreguei para Ele. Te fazer uma segunda pergunta que vai te ajudar a responder a primeira. Como eu posso saber se todas as áreas da minha vida estão entregues na mão dele? Eu vou te dar uma segunda pergunta que vai te ajudar a responder a primeira. A segunda pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: quem governa a sua vida? Você mesmo? Outra pessoa? Ou Deus? Pastor, o que é governo? Governo é administração, é direção, é um conjunto de padrões e valores que guiam uma sociedade. Nas múltiplas áreas da minha vida, eu faço o que eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero, ou eu faço o que Ele quer, ainda que isso subjugue minha vontade. Por exemplo, eu administro meu dinheiro conforme Deus quer ou conforme eu quero? Eu administro o meu tempo conforme Deus quer ou conforme eu quero? Eu administro os meus dons conforme Deus quer ou conforme eu quero? A minha saúde, o meu próprio corpo, ele é governado conforme Deus quer ou conforme eu quero? Quem governa a sua vida? A resposta para essa pergunta responderá também a primeira. Se todas as áreas das nossas vidas estão entregues nas mãos dele. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 30 a 38. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. Assim como querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo também vocês. Do mesmo modo lhes fazei vós também. Se vocês amam somente a quem lhes amam, que mérito há nisso? Que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. Se vocês fazem bem somente para quem faz bem para vocês, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amem, porém, a vossos inimigos. Façam o bem e emprestem, nunca desanimado. E grande será a vossa recompensa. Diga assim para você mesmo: recompensa. Diga recompensa.
e sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, eu vou ter uma grande recompensa e eu serei filho se eu fizer bem para quem não merece, eu amar o inimigo e não me desanimar de fazer isso. Porque Ele é benigno até para com os integrantes e maus. Sejam misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Porque com a medida com que medis, vos medirão a vós. Queridos, eu quero começar falando essa semana de provisão e fé. Eu falei que o mês de setembro será o mês da entrega total. Amém, irmãos? A gente vai olhar aqui nos dois textos que nós lemos uma sequência de valores que determinam princípios do governo de Deus. Por exemplo, a gente fala que a nossa vida está rendida e entregue nas mãos do Senhor. Se nós formos olhar na Bíblia, todas as pessoas que deram para Deus algo que Deus pediu, por exemplo, a postura de Abel e de Caim, quando eles ofertavam ao Senhor, eles ofertavam as primícias do fruto da terra. O outro ofertava a primícia do seu gado, o melhor. Primícia, diga assim, primícia. Primícia é aquilo que vem primeiro. Quando Deus pede uma oferta significativa para Abraão, Deus pede o seu primogênito legítimo, que era Isaac. Quando Deus decide expressar o seu amor pelo homem, Ele pega o seu primogênito, para que através da primícia, que era o próprio Jesus, o primogênito se tornasse o unigênito dentre muitos. A gente vai observar a mãe do Ana fazendo um voto a Deus de entregar o seu primeiro filho. A gente vai ver o profeta chegando na casa da viúva e ela tinha um punhado de farinha e azeite. E ele fala o seguinte: vai lá, prepara o bolo, serve primeiro a mim, primeiro ao profeta, primeiro ao homem de Deus, primeiro a Deus, e depois você alimenta-se e alimente seu filho. No texto que nós lemos no capítulo 6, ele começa com Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, que o seu nome seja mantido santo, que o seu reino venha a nós, e que no seu reino a sua vontade seja absolutamente obedecida na terra, tal qual é no céu, exatamente como é no céu, que ela seja na terra, e que não nos falte o pão. Mas Jesus começa nos ensinando a clamar pelo reino, pelo governo. Ele começa nos ensinando a clamar pela manifestação do reino, e no final ele encerra dizendo o seguinte: se esse reino que vocês estão clamando, se vocês buscarem ele primeiro, e a justiça, o que é a justiça? Os valores, o sistema de governo. Se vocês priorizarem na sua vida o governo de Deus, essas coisas que vocês precisam também vos serão acrescentadas. Porque o Messias, o Rei, ele sabe do que você precisa. E no governo de Deus, ninguém padece necessidade. Diga isso para alguém: no governo de Deus, ninguém padece necessidade. Porque o governo dele é justo. O cetro dele é um cetro de equidade. Como eu posso esperar que todas as promessas se conectem com a minha vida, quando eu digo que toda a minha vida está entregue a Ele, mas Deus não está em primeiro lugar? Eu não estou ainda falando da entrega do tudo. A gente tem o mês de setembro todo para falar sobre isso. Eu estou falando da entrega da primícia. Deus primeiro. Por exemplo, nos valores tradicionais, nas famílias tradicionais, em uma boa cultura familiar, a família toda senta-se à mesa. Quem é servido primeiro?
O movimento feminista vai ficar doido com isso. Quem é servido primeiro, irmão? O sacerdote. Quantos vieram dessa cultura? Quantos vieram dessa cultura? Por que isso é assim dentro de casa? São valores eternos, irmãos, para nos ensinar a partir de coisas simples, a visualizar Deus como primeiro. O homem dentro da estrutura familiar, ele representa Cristo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do lar. Então significa que essa primícia sobre a vida do marido, ela na verdade é uma ação profética que representa o lugar de Deus perante a igreja. Entende, irmãos? Mas como que Satanás vai fazer com que as pessoas passem a tratar Deus com desonra? Usurpando valores em coisas pequenas e simples que estavam lá justamente para perpetuar a nossa visão sobre Deus como Pai, como Senhor, Jesus como sumo sacerdote. Por onde começa a nossa vida? Por exemplo, primícias. Quando eu acordo, o meu primeiro tempo é para quem? Quando eu recebo, o meu primeiro dinheiro vai para onde? Os dons que eu tenho, primeiro eu faço o que com esse dom? Deus nunca aceitou, irmãos, ser colocado em segundo lugar. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus nunca se permitiu ser tratado de qualquer maneira. Todas as pessoas ao longo da história que tentaram tratar Deus como qualquer pessoa, ou tentaram meio que, não, eu até vou dar algo para ele, mas vou dar a ele o fruto da desonra, sofreram consequências gravíssimas. Em contextos como esse, que a gente entende que Deus não se permite ser zombado, de Deus não se zomba. Todas as vezes que você dá a Deus o fruto de desonra, todas as vezes que você dá a Deus aquilo que não é primícia, isso é desonra. Você não pode servir primeiro a sua família e depois a Deus na mesa da sua casa. Aonde está a primícia da minha vida? A Bíblia fala que se eu buscar primeiro o reino dele, o governo dele, o que é primícia? Entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que Deus quer fazer, eu faço primeiro o que Deus quer fazer. Por exemplo, existem momentos onde Esther tem alguma coisa para fazer e eu falo para ela, filha, por exemplo, arruma seu quarto, honra. Eu paro aquilo que eu estou fazendo, seja lá o que for, e vou fazer o que meu pai me disse para fazer. Isso é primícia. Desonra. Tá, eu vou, sei lá, primeiro brincar um pouquinho e depois eu venho e arrumo. A primícia não está associada só a dinheiro. Essa primícia, buscai primeiro o reino e a justiça. Buscai primeiro o governo de Deus. Primícia. Você olha para o teu marido e o seu desejo é tratá-lo com desonra. Mas a Bíblia manda você honrá-lo. Entre a minha vontade e a de Deus, eu faço o quê? A de Deus, isso é primícia. A vontade de Deus vem primeiro. O governo de Deus vem primeiro. A justiça de Deus vem primeiro. O sujeito me agrediu, foi mal comigo, e a minha vontade é devolver na mesma moeda. Mas na minha primícia, eu vou buscar primeiro o governo de Deus, e no governo e na justiça de Deus, ao invés de persegui-lo e retribuí-lo mal por mal, eu devo amá-lo e perdoá-lo. Isso é primícia. Primícia tem a ver com subjugar o meu governo ao dele. A subjugar a minha vontade a dele. A subjugar as minhas prioridades a dele. Primícia também tem a ver com disponibilizar o meu tesouro para ele. O que é isso, irmão? O sujeito está lá no deserto pedindo a ele uma esposinha, me dá uma esposinha, me dá uma esposa, me dá uma esposa. Deus deu para ele a esposa. Ninguém nunca mais viu esse cara na igreja. O cara entregou todos os ministérios.
não tem mais tempo, porque agora é só a... Se o meu casamento é um tesouro, eu vou submeter o meu tesouro à disposição do rei. Senhor, a minha família está à sua disposição. Como, Senhor? Quais são os seus planos para a minha família? Os meus dons são um tesouro. Eu vou disponibilizar os meus dons para Ele. De repente, sei lá, eu toco guitarra, eu toco violão, eu toco baixo, eu sou músico. E na minha vontade, o que eu vou dar para Deus é música. Mas no governo de Deus, nesse momento, Deus me quer fazendo outra coisa. O que é a primícia? É dar para Deus aquilo que Ele quer que eu dê e não aquilo que eu quero oferecer. Uma coisa é o que eu quero oferecer, outra coisa é o que Ele quer receber. E eu vou pegar os meus dons, a minha opinião, os meus valores e vou dar para Ele aquilo que Ele está me pedindo. Eu usei o exemplo aqui do dinheiro. A gente quer que a provisão, que a bênção se conecte em nossas vidas. Afinal de contas, eu entreguei tudo para Ele. Mas a minha conta bancária não está disponível para Ele, porque quem governa o meu dinheiro sou eu. Então eu meio que entreguei quase tudo para Ele. Na hora que a coisa desanda em casa, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, nem Deus. Eu faço o que eu quero. Quem governa a sua vida? Eu não consigo começar ainda a falar de provisão e fé sem eu arrumar as bases. Uma pessoa que não entendeu ainda o princípio da primícia jamais poderá dizer que ela se entregou de fato ao Senhor. Porque uma pessoa que se entrega ao Senhor, a partir desse momento, as primícias de todas as áreas da sua vida serão dele. Ele será a sua prioridade. E as minhas necessidades? Necessidade de comer, de vestir, de beber, necessidade de ser honrado, necessidades. Ele sabe o que você precisa. Permita-se ser governado por Ele. Permita-se ser governado por Ele. Permita-se ser governado por Ele. Observe bem, irmão. Se eu busco primeiro o reino, essas coisas. Irmão, tem noção do que seria uma vida sem se preocupar com dinheiro, comida? A Bíblia fala que o pagão se preocupa com isso. Nós não deveríamos nos preocupar se buscássemos primeiro o reino dele. Aí no segundo texto que nós lemos, fala dos princípios desse governo. O segredo para receber é dar. Olha a primícia. Peraí, mas dai ao que te pedi e toma o que é teu. Esse princípio faz parte do governo de quem? Então, se aparecer na sua porta alguém com necessidade, o que eu vou fazer, irmão? Vamos lá, igreja? O que eu vou fazer? Eu vou dar. Por que eu vou dar? Porque a primícia da minha vida é o governo dele. E no governo dele, na justiça de Deus, eu tenho que ajudar quem precisa. Mas poxa, hoje eu não estou muito afim de ajudar. Mas se eu quero me conectar com a bênção da provisão, eu preciso primiciar a Deus. E o que é primiciar? É quando o governo dele vem antes do meu. É quando eu subjugo o meu governo dele. No governo de Deus, se eu quero receber, eu tenho que dar. Dar a quem? A quem me pedir. Eu tenho que dar para o meu inimigo, dar amor. Eu tenho que dar perdão para o meu ofensor. Eu tenho que, irmãos, bendizei aos que vos maldizem. Fica bonito, né? O que é bem dizer? Analisa a palavra. Bem dizer. Dizer bem. O que é bem dizer? Falar bem. O que é mal dizer? Então a Bíblia está dizendo para eu fazer o que, irmão? Não, eu quero ouvir um valente falar isso alto. Falar bem de quem? Irmão, não dar um soco na cara de quem fala mal da gente já é assim, um esforço. Não falar mal de quem fala mal da gente já é assim, um esforção. Agora,
além de não falar mal do cara, eu ainda tenho que falar bem de quem fala mal de mim. Ué, se você entregou tudo para Deus, você tem que primiciar. Primiciar é o quê? Buscar em primeiro o reino. Primiciar é submeter os meus valores, minhas vontades, meus sonhos, o meu sistema de justiça, à justiça dele. Se a justiça dele vem primeiro, eu estou primiciando. Está disposto a ser crente? Foi numa conversa como essa que Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, aumenta a nossa fé, porque perdoar o meu irmão 70 vezes 7 está complicado. Aumenta a nossa fé. Vamos continuar aqui no texto de Lucas. Se vocês fizerem isso, a Bíblia não diz que eu terei uma recompensa. A Bíblia fala que a minha recompensa será grande. Ó, irmão, recompensa grande é um negócio bom, né, irmãos? Pensa, se recompensa já é uma coisa boa, uma recompensa grande é uma coisa boa demais. Mas a recompensa grande, ela é exclusividade daqueles que buscaram primeiro o reino. Eu não posso falar de entrega total se eu não falar pelo menos de primícia. Se eu não consigo dar a primícia, quanto mais o resto. Se eu sirvo a Deus com o fruto da desonra, o que é desonra? É quando eu faço a vontade de Deus depois que eu já fiz a minha. Quando eu atendo ao chamado dele depois de já ter resolvido as minhas necessidades. Quando eu vou fazer o que ele me mandou fazer depois que eu já tiver feito tudo aquilo que eu quis fazer. Eu até vou adorar no ambiente coletivo. Depois que eu for para a praia, depois que eu chegar, depois chego lá umas 8:30 da noite, deixo Deus esperando. Mas eu digo para mim mesmo que eu acredito que Ele está no meio do ajuntamento do seu povo. Se eu acreditasse que Deus está no meio do ajuntamento do seu povo, a primícia do meu tempo seria de quem? Se eu acreditasse que Ele está presente em minha casa, eu não acordaria de manhã sem me dirigir primeiro a Ele. Se eu acreditasse que Ele está presente na minha casa, eu não trataria minha esposa na frente dele da maneira que eu bem quiser tratar. Eu não diria ao marido, a mulher não diria ao marido aquilo que ela bem entender, se ela realmente acreditasse que Deus está ali, presente, na frente dela. O que eu quero fazer é isso, mas o que o governo dele me manda fazer é aquilo. Entre o que eu quero fazer e o que ele me manda fazer, eu subjugo a minha vontade pela dele. Primícia. Se eu fizer isso, essas coisas também lhe serão acrescentadas. Mas você ainda terá paz, que excede todo entendimento. Você ainda vai correr e não se cansar, porque a Bíblia fala que aquele que confia, porque só se entrega quem confia. Aquele que confia no Senhor, o que acontece com a sua força, irmão? Ela é renovada. Ele voa com asas como águia. Ele corre e não se cansa. Ele é colocado em lugares altos, como diz o Salmo 91. O Senhor o honrará na presença dos seus inimigos, como diz em Salmo 23. Na sua casa não haverá necessidade, conforme o apóstolo Paulo diz em Filipenses. Essas coisas também serão acrescentadas. Mas se você primiciar a sua vida a Ele, além dessas coisas, Ele tem muito mais para você. Paz, longanimidade, vida, ausência de necessidade. Mas a gente, como igreja, a gente precisa extirpar da nossa vida essa cultura de entregarmos para Ele o fruto da desonra. Deus vem depois da minha vontade, Deus vem depois das minhas prioridades, Deus vem depois dos meus valores, Deus vem depois do meu descanso, Deus vem depois de tudo, mas no nosso discurso é tudo dele. Essa semana eu estava em casa pensando sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso, e essa pergunta que eu lhes fiz, eu fiz para mim, considerando o meu livre-arbítrio, eu, Ângelo Miguel, pastor, pai e marido, eu posso dizer que Deus governa, mesmo que uma coisa é no evangeliquez, fica tudo muito bonito, eu sou dele, eu sou do meu amado é meu, aquela coisa toda, mas na prática eu comecei a pensar em todas as áreas da minha vida.
sobre a gestão do meu dinheiro, sobre a maneira como eu trato a minha filha e a minha esposa, sobre a minha postura em relação à igreja que Ele me confiou. Tudo aquilo que Deus me confiou, eu pensei em cada uma daquelas coisas, em cada uma delas. Eu analisei uma a uma, sendo muito sincero comigo e com Deus. Deus, nessas áreas da minha vida eu tenho feito a sua ou a minha vontade? Quando eu sou frustrado aqui, no momento da frustração, porque quando está bom, a gente obedece a Deus. Mas a verdadeira obediência, ela é provada no dia da frustração, no dia que você é contrariado, no dia que as coisas não acontecem como você quer. Quando tudo está bem, é fácil. Eu quero ver é quando Deus toca nos seus tesouros e fala o seguinte: você vai ofertar mais do que você quer ofertar, você vai ofertar o que eu quero. Você não vai dar o troco à sua mulher, não vai dar, você não vai dar. Além de não dar o troco, você ainda vai fazer um gesto de bondade para ela essa semana. Você vai orar pelo irmão que nem a paz do Senhor te dá. Você ainda vai ligar para ele, vai chamar ele de lindo e cheiroso, dizer que ama, e domingo você ainda vai dar um abraço e vai pagar o lanche dele na cantina. Quem governa a minha vida? Entende, irmãos? A minha vida às vezes é um pouco mais difícil do que deveria ser, porque Deus me deu um presente que é o pensar demais. E eu não consigo me permitir ir muito tempo caminhando em conceitos engessados, bonitos até, não é muito bonito, minha vida é dele. Aí eu penso, eu sou crente, eu não fumo, não bebo, tal. Eu estou na igreja domingo, entrego meu dízimo, minha vida é toda dele. E eu prefiro não pensar muito no assunto, que se eu for pensar, eu vou ter que começar a me deparar com tanto trabalho, que deixa como está, a gente dá uma olhada superficial. Porque se eu olho meio que superficialmente, meio que está tudo sob controle. Mas se eu começar a vasculhar, eu vou perceber que esse fio que deveria estar subterrâneo, ele está exposto aqui, que tem um fio pendurado ali, que tem um ganchinho aqui que está aqui perdido, que não deveria estar, que de repente esse tecido aqui não está tão esticadinho como o outro, que esse case da guitarra está perdido aqui no meio do caminho, sabe-se lá Deus por quê, que uma caixa está mais alinhada do que a outra, que o púlpito não está tão brilhoso. Mas quando você olha rapidamente, está tudo sob controle. Mas quando você começa a vasculhar, você vai falar assim: caramba, ô Senhor, eu tenho governado a minha vida. Porque se eu vivo a mentira de dizer que eu sou dele, sabendo que eu não sou, ou muitas vezes até sem saber, eu vou vivendo também acreditando que as promessas estão se conectando, mesmo sabendo que não está. Tem muita gente dizendo: eu vivo o melhor de Deus, vive nada. Não que a bênção não está presente na minha casa, está nada. Tem gente vivendo debaixo de maldição, mas como é crente, já que eu digo que a minha vida é dele sem ser, eu também digo que eu sou abençoado sem ser. E como eu tenho comida, moradia e roupa, eu acredito que por eu ter as bênçãos que eu vou chamar de bênçãos primárias, eu estou tendo a aprovação de Deus. Só que o que eu não levo em consideração, que essa bênção que eu tenho, o bruxo também tem, o satanista também tem, o ímpio também tem, porque na casa deles também tem comida porque Deus deu, eles têm vida porque Deus deu, eles têm saúde porque Deus deu, eles respiram o ar que vem de Deus porque Deus deu. O que me difere deles então? Nada. E embora seja sendo crente, a nossa vida é uma vida normal, como a vida de qualquer ímpio lá fora. Trabalho, compro, como, durmo, acordo, trabalho de novo. Quando ele morreu, para que a nossa vida fosse extraordinária, a Bíblia fala que em Deus faríamos proezas. A Bíblia fala que os sinais acompanhariam aos que crescem. A Bíblia fala que Ele nos entregou as nações por herança, que nós seríamos pescadores de homens, que as pessoas olhariam para nós e nos reconheceriam como seus discípulos. Mas na prática, cadê tudo isso? O que difere, exceto o seu padrão de moralidade,
a sua vida de uma pessoa normal. Quando, de domingo a domingo, eu estou vivendo para as minhas próprias coisas, para os meus próprios valores, para as minhas próprias prioridades. Mas é Deus que governa. Tudo que Deus governa multiplica. Tudo que Deus governa se move no sobrenatural. Mas o que eu governo é passageiro, é temporal, é humano. Bênção vem, bênção vai. O salário que eu recebo é uma bênção. Ele dura eternamente? Oxalá, né? Dura, irmão. Vai chegando dia 31, vai batendo um mix de desespero com esperança, né? O desespero do dinheiro ter acabado e a alegria do outro salário está chegando. Salário vem, salário vai. Saúde vem, saúde vai. Comida vem, comida vai. Roupa vem, roupa vai. A calça do Rana, coitada, já está até rasgando ali, ó. Roupa vem, roupa vai. E assim é a vida. Mas aquilo que vem de Deus é eterno. Aquilo que vem de Deus é incorruptível. Aquilo que vem de Deus, a traça, a ferrugem não pode roubar. Aquilo que vem de Deus, Satanás não pode te tirar. Aquilo que vem de Deus é eterno, porque tudo o que Deus governa se move no sobrenatural. Aí, irmão, começa a sair dinheiro de onde não tem dinheiro, força de onde não tem força, paz em circunstâncias que é impossível ter paz, respostas aonde todo mundo está perdido, você tem direção, aonde todo mundo está desesperado, você está em paz, está todo mundo padecendo necessidade, você ganha a mesma coisa que todo mundo, mas na sua casa não tem escassez, porque quem governa a sua vida é Deus, e quando Deus coloca a mão para governar, as circunstâncias se movem no sobrenatural. Quando é Deus que governa, a estéril gera filho. Quando é Deus que governa, a rocha jorra água no deserto. Se tivesse água em rocha, o problema do Oriente Médio tinha resolvido. Mas Deus abre caminhos no ermo, faz florescer rios no deserto, quando é Ele que governa. Quando é Ele que governa, o corvo se torna seu garçom. Quando é Ele que governa, você entrega tudo que você tem, e aquele punhado de farinha, irmão, tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você acha que é precioso demais, para Deus, não passa de 5 pães e 2 peixes, não passa de um punhado de farinha e de azeite. Acaba, o seu dinheiro acaba, o seu dom acaba, a sua vida acaba, mas quando você entrega o que você tem nas mãos dele, isso se torna eterno. O legado de Moisés se tornou eterno no dia que ele se entregou por completo. O legado da descendência de Abraão se perpetuou na terra no dia que ele entregou a sua primícia. A história daqueles homens que se encerraria lá em Jerusalém como de todos os demais, se perpetuaram porque eles entregaram, a Bíblia fala que eles entregaram tudo, deixaram pai, mãe, família, trabalho, tudo, e Jesus, quando os envia, fala assim: não levem nada. Jesus não estava dizendo vocês padecerão necessidade, estava dizendo não leve nada, porque Deus proverá tudo que vocês precisarem. E aqueles que se recusarem a lhes servir, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles. Entende, irmãos? Como que Deus tem compromisso com quem entrega tudo. Mas como eu vou falar de tudo se eu não consigo ainda falar da primícia? Da primícia, irmão. A primícia dos meus dias, do meu tempo, do meu dinheiro, do meu coração, da minha vida. Buscai primeiro. Quando vocês orarem assim: Pai, meu Pai, que está no céu, que o seu nome seja mantido santo, que ninguém o profane, que venha até nós o seu governo, e que a sua vontade seja feita na terra. Jesus estava ensinando os caras a diariamente renovar um compromisso. O sucesso ou o fracasso daqueles homens dependeriam disso ser verdade ou não nas suas vidas. Irmãos, houve um tempo desse que eu estava olhando para a minha vida e falei: cara, eu sou pastor, eu sou crente, mas a minha vida em nada é diferente da de qualquer outra pessoa por aí. Tem alguma coisa errada? Alguma coisa está passando despercebido.
Deus falou comigo que tinha mais. Cadê o mais? Sabe o que Deus me respondeu? Digo-lhe a mesma coisa, filho. Cadê o mais? Eu não posso fazer o mais se você também não me der o mais. Você vive como todo mundo porque você me entrega o que todo mundo entrega. O dia que você me entregar mais do que o que os outros entregam, você terá mais de mim do que o que as outras pessoas têm. Pastor, Deus não faz acepção de pessoas, não, irmãos. Mas tem pessoas que se movem em um nível diferente com Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de um momento onde Miriam e Arão ficam enciumados. Vou falar sobre isso no domingo que vem, mais detalhadamente. Eles ficam enciumados e eles falam assim: por acaso Deus agora fechou contrato de exclusividade com Moisés? Deus só fala através de Moisés? Deus também fala através da gente. Ou seja, Moisés está achando que ele é diferenciado? Deus fala através da gente também. Perante Deus nós somos todos iguais. Era o que ela estava querendo dizer. Moisés não ouviu, irmão. Moisés não sabiam que conspiravam contra ele. Moisés não sabia de nada. Mas o texto diz assim: Deus, porém Deus ouviu. E Deus chama os três na tenda. Eu fico imaginando Moisés indo meio desavisado, sem saber qual o motivo da assembleia extraordinária. E ele entra na tenda meio que sem saber o que tinha acontecido, porque ele não sabia. E a Bíblia fala que quando os três entram na tenda, vem uma coluna e fica a porta da tenda. E Deus começa a falar assim com eles, com Miriam e com Arão: se há no meio de vocês profeta, Deus ainda instiga, colocando aí num si. Se há no meio de vocês profetas, eu geralmente me revelo a ele. Eu me revelo a ele através de sonho, através de visão, mas com o meu servo. Olha só, meu servo. Todo mundo ali não era servo de Deus, mas percebe que quando Deus fala de Moisés, ele coloca Moisés numa situação diferente. Com o meu servo Moisés não é assim. Eu não falo com ele por enigmas, como diz na Bíblia judaica. Eu não falo com ele com enigmas. Com ele eu falo claramente. Com ele eu me faço compreender. E ele me vê face a face. Como vocês não temeram falar do meu servo Moisés? Sabe o que Deus está falando? Vocês acham que vocês são como Moisés para mim? Não são, não. Moisés é diferenciado para mim. Eu compro o barulho de Moisés. Vocês tudo aí só estão vivos por causa dele. Se vem maná é por causa dele. Se eu não dizimei vocês é por causa dele. Foi porque ele lá no deserto ouviu a minha voz quando eu falei: vá até o Egito e eu serei contigo. Por causa da fé dele vocês foram libertos do Egito. Por causa da fé dele, algumas vezes eu deixei de destruir vocês. Por causa da fé dele, vocês prevalecem. A provisão vem por causa dele ter entregado tudo. Meu servo Moisés, Deus fala, Moisés é diferenciado, sim. Deus amava todo mundo igual, irmãos, mas nem todo mundo amava Deus como Moisés amava. Deus não era o primeiro lugar na vida de Moisés. Deus era o único lugar na vida de Moisés. Aí a gente, além de não ter algumas coisas que Deus faz com algumas pessoas, a gente ainda persegue quem está dando certo no reino, como Miriam e Arão. Ao invés deles olharem para dentro de si, eles justificavam a falta de sucesso deles em injustiça. Deus está sendo injusto. Ou quem Moisés acha que é. É muito mais fácil fazer isso do que dizer: eu não amo a Deus como talvez alguém que Deus tenha honrado hoje no cenário nacional ama. Eu nunca entreguei para Deus o que algumas pessoas entregaram. Tem um homem que eu admiro muito, que me influenciou muito na minha juventude, chamado Asaf Borba. Esse homem tem um filho e ele perde o filho. Esse cara perde o filho. Ao invés dele murmurar, reclamar, ele pega o seu violão e escreve: Deus é fiel,
acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel. Aí vai cantando, acima das circunstâncias eu sei, acima da morte e da vida eu sei. O Ademar de Campos perde o filho e ao invés de murmurar ele escreve, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Entende, irmãos? Tem homens que entregaram tudo. Eles não têm nenhum Deus senão o Senhor. Eles não têm nenhuma prioridade senão o Senhor. Existe uma distância muito grande, querido, entre o nosso discurso evangeliquez e a prática. Se eu vivo um discurso de mentira, eu vou viver uma vida abençoada de mentira. A maioria das pessoas vivem, parte delas, uma vida normal como de qualquer ímpio, só frequenta igreja. E tem um padrão de moralidade que muitas pessoas que nem são frequentadores de igreja têm. Pagar conta em dia, ser fiel, ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, não falar mal de ninguém. Tem um monte de gente que não é crente e faz a mesma coisa. O meu padrão de moralidade não me classifica como discípulo. Isso, na verdade, é a obrigação de qualquer ser humano decente. O fato de eu frequentar a igreja me classifica como um bom religioso, mas não como um discípulo. Isso não me conecta com o sobrenatural. Isso não me projeta na dimensão extraordinária do reino de Deus. O que me classifica como discípulo é entregar tudo. E por onde eu começo? Pelas primícias. Como que eu entrego tudo? Eu tenho que começar por algum lugar, dando a primícia da minha vida para Ele. Buscai primeiro o governo de Deus. Querido, ao sair daqui hoje, o desejo do meu coração é que você saia dessa igreja hoje com a sua cabeça fervendo. Eu gostaria que o Espírito Santo plantasse dentro de você uma inquietação, não perturbação, uma inquietação, que você não conseguisse descansar até que a última área da sua vida estivesse rendida ao governo de Deus. Deus, eu não posso descansar porque a gente descansa muito rápido. A gente sai do culto naquela velocidade. Eu tenho falado uma coisa aqui às terças-feiras, o tempo da revelação. Existe um tempo, querido, para a gente agir. Existe um momento exato onde a minha ação gera um destravamento no mundo espiritual. Por exemplo, Deus está falando contigo hoje. Quando você tem que agir? Hoje. Quando você tem que renunciar? Hoje. Quando você tem que se posicionar? Hoje. Aí você deixa para depois. Se Moisés tocasse no cajado na água no dia seguinte, o que aconteceria, irmão? Se o servo lá jogasse o cabo do machado no dia seguinte, o que ia acontecer? Nada. Se o profeta profetizasse uma semana depois sobre o vale de ossos secos, o que aconteceria? Nada. Existe um tempo exato. Quando uma palavra é liberada sobre a sua vida, existe uma unção específica naquele momento para você se destravar em Deus. Se você não se move naquele tempo, depois já foi. Você vai ter que viver de novo um ciclo, uma história. Se aquela mulher falasse para o profeta, tá, peraí, deixa eu pensar direitinho e eu já te dou a resposta. No dia seguinte, quando ela viesse, falou, olha, tá aqui o bolo e a farinha, acabou. Porque o tempo da revelação foi no dia anterior, não foi naquele dia. Se Deus fala contigo no domingo, não adianta você querer se posicionar na segunda-feira, porque na segunda-feira vai ser na força do seu braço. No domingo teria sido na força do Senhor. E tudo que é pelo Espírito é diferente daquilo que é feito na força do meu braço. Quantas vezes você tentou se libertar por você mesmo? Quantas vezes você tentou mudar a sua história por você mesmo? Quantas vezes você tentou ser santo na força da sua convicção, porque você sabe isso e não conseguiu? Mas quando é o Filho que liberta, quando é pelo meu Espírito, diz o Senhor, é diferente, irmão. Porque agindo Deus, quem impedirá? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Por isso que a Bíblia fala, se hoje, não é se é amanhã ou semana que vem, se hoje ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração, como vossos pais fizeram no deserto.
Se Deus está falando contigo hoje, é porque Ele espera uma resposta de você hoje. Se Abraão entregasse Isaac no dia seguinte, talvez Isaac estaria morto, sepultado. Mas quando ele entregou no tempo de Deus, a provisão veio. E ao invés dele ficar sem Isaac, ele teve uma descendência incontável como as estrelas do céu e as areias do mar. Se Deus quisesse falar contigo amanhã, Ele falaria amanhã. Se Ele está falando hoje, é porque existe algo do céu para ser liberado sobre a sua vida hoje. Hoje. O tempo de Deus para você é hoje. Se coloca de pé nessa hora. Domingo que vem eu vou estar falando sobre entrega total. Hoje eu estou falando de primícia. Semana que vem eu vou estar falando da entrega de tudo. No outro domingo eu vou estar falando sobre o Deus da provisão, que foi a mensagem que eu ministrei na Igreja Batista Missionária no domingo passado. Como eu não tinha muitos domingos para falar sobre o assunto, eu fui direto num assunto pontual. Mas com vocês eu quero destrinchar esse assunto domingo após domingo. Até o final desse mês, irmãos, essa igreja terá entendido o conceito de honra, de renúncia, de primícia e de entrega. Em nome de Jesus, irmãos, precisamos romper em Deus. Grande será a vossa recompensa se fizerem o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Grande será a vossa recompensa se vocês se permitirem ser governados por mim. Grande será a vossa recompensa se vocês se submeterem à minha justiça. Grande será a vossa recompensa se o meu reino for a prioridade de vocês. Essas coisas aí que todo mundo se preocupa, o Pai vai dar também. Ele sabe que você precisa delas. Isso não é irrelevante. Ele sabe que você precisa, não é que você quer. Ele sabe que você tem essa necessidade. Sabe a questão de perder o foco para voltar? Quando você está numa câmera fotográfica e o negócio está... Às vezes, para você focar, o que você precisa fazer? Cadê os fotógrafos? Você tem que desfocar, né? Para reencontrar o foco. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Se alguém ama a sua vida, a renunciará. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o encontrarás. Confia. Confia. Deus te chamou para viver essa vidinha. Na Bíblia, revista corrigida, fala: os gentios se preocupam com isso, são mais generosos. Na Bíblia judaica ele já vai rasgando. Não se preocupem com essas coisas como os pagãos fazem. Os pagãos, eles só se relacionam com os seus deuses para ter as coisas que eles querem. Ponto. É uma jogada de interesse. Eu quero poder, eu quero riqueza, eu quero... Mas no reino do Messias, além de eu não precisar me preocupar com essas coisas, Ele vai me projetar em uma vida onde os valores eternos me alcançarão. Ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Quando nós entregamos tudo, querido, nós nos tornamos intransponíveis. Nada pode nos parar. Se eu entrego tudo, toda a minha vida é dele. E se tudo é dele, irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Mas se não é tudo dele, nas áreas que eu governo, Satanás pode prevalecer. Mas nas que ele governa, Satanás jamais prevalecerá em uma jurisdição cujo governo seja dele. Satanás nunca prevalecerá numa jurisdição cujo governo seja dele. Satanás nunca prevalecerá numa jurisdição onde o governo seja dele. Mas nas áreas que ele não governa, você está exposto e vulnerável. Entrega tudo, querido. Entrega tudo. Se joga, não vou fazer o pastor Ricardo se jogar de novo. Se joga. Se alguém conseguir um pouquinho de água para mim, eu agradeço. Se joga. Se joga por inteiro, sem reservas. Se eu comi foi porque Deus me quis que eu comesse. Se eu não comi foi porque também não quis que eu comesse. Deus está provendo algo melhor a meu respeito, quer que eu emagreça. Se eu tive mais dinheiro é porque Ele quer que eu
que eu seja instrumento de prosperidade na vida de outras pessoas. Se Ele me deu pouco dinheiro, é porque eu não estou precisando de dinheiro, a provisão vai vir de outra maneira. Se Ele me deu um dom, se eu viver, é porque eu sou útil em vida. Se eu morrer, é porque eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu estou voltando para casa. Soldado só fica no campo o tempo necessário para cumprir sua missão. O medo nunca mais me governará. O medo é o desespero pela perda do controle. Eu já não tenho controle nenhum. Eu não sou guiado pelo medo, porque a minha vida não se move por circunstâncias. Eu sou guiado por fé, porque a minha vida é dele. Eu entreguei tudo. É Ele que manda. É Ele que manda. Se eu fiquei doente, foi porque Ele quis que eu ficasse doente. Se Ele não quiser, eu também não fico. Entende, irmãos? Uma pessoa que é governada por Deus, ela nunca mais será assombrada pelo medo. Medo de faltar, medo de dizimar e faltar para isso. Medo não é nada meu, é dele. Minha vida é dele, meu casamento é dele, meu filho é dele. Você não vai ser mais assombrado pelo seu casamento acabar, porque eu entreguei o governo do meu casamento para ele. Você não vai ser mais assombrado se seu filho, se meu filho crescer, se ele vai para as drogas, porque eu entreguei o governo da vida do meu filho para Deus. E dentro da minha casa, o sistema de justiça que governa a minha casa é a justiça do céu. E a Bíblia fala que se eu crer, eu e a minha casa serviremos a Ele. É Ele que governa a minha família. Meus filhos estão bem guardados. Eu não vou ser mais assombrado pelo futuro do meu filho. Eu não vou ser mais assombrado pelo meu passado, porque Ele governa a minha vida. E Ele é Senhor do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Ele é o Senhor da minha eternidade. Como Satanás para uma pessoa que já entregou tudo? Fala sempre, irmão, quando você entrega tudo, você se torna jurisdição de Deus. Por isso que Ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva. Mas isso só é verdade se nós entregarmos tudo. Ser agraciado pela fé de Moisés é uma bênção. O povo prevalecia por causa da fé de Moisés. Mas o desejo do coração de Deus é que cada filho lhe conheça pessoalmente. Jesus morreu para que todos nós tivéssemos o mesmo acesso que Moisés teve, para que todos nós pudéssemos contemplá-lo face a face, para que todos nós pudéssemos chamá-lo de Pai, para que todos nós tivéssemos acesso ao perdão e a um novo começo pela ressurreição através do sangue de Jesus. É tempo de você ver a sua história em Deus, querido. É tempo de você beneficiar a Ele. Começa com a primícia da sua vida. Amém, irmão? Que o Espírito nos gere comichões, até que a última área da nossa vida esteja rendida ao governo dele. Que a gente não consiga descansar, irmãos. Que a gente não consiga descansar.